A paz de Cristo para a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor José Gino, da Igreja Pentecostal dos Remidos, que está localizada na Rua do Minério, em São José da Serra, município de Jaboticatubas. Estou passando nesta hora para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero ler com o querido ouvinte a palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, nos fala sobre a tentação de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador se aproximou e disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero dar o título dessa mensagem de Vencendo as Tentações. Então nós vemos aqui, essa passagem, que logo depois que Jesus saiu das águas do batismo, logo depois que ele foi batizado, veio uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E em seguida o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi para o deserto levado pelo Espírito Santo. Mas ele não foi de qualquer maneira. Ele foi sabendo quem ele era. Ele foi sabendo que ele era o Filho de Deus, E ali ele chega no deserto e foram 40 dias de jejum, Ali. Interessante porque Adão começou seu ministério comendo. Jesus começou seu ministério nessa terra em jejum, jejuando. Então, depois de 40 dias de jejum, Satanás se aproxima de Jesus e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, ele nos dá aqui o ensinamento de como vencer as tentações. Nós temos vivido, meus amados, dias de muitas tentações. E o inimigo usou e vai continuar usando de várias artimanhas para nos desviar do propósito de Deus, para colocar uma dúvida, tentar colocar uma dúvida em nossa mente. Ele chega até Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque ele sabia que Jesus estava com fome. A Bíblia fala que Satanás, ele não conhece as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então ele percebe o que você está precisando, o que você está necessitando no momento. No momento, Jesus precisava de algo para comer. E ele sugeriu ele ali transformar aquelas pedras em pães. Mas Jesus usou a palavra ali para vencer o tentador. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então Satanás, ele transporta Jesus para a cidade santa, para Jerusalém, coloca ele sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui, joga-te daqui, porque está escrito, o Senhor enviará os teus anjos para te sustentar nas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Ele recitou um salmo,
né? O Salmo 91, versículo 12, ele usou a própria palavra, porque Jesus estava usando a palavra, e agora Satanás também usa uma palavra, mas atrás daquilo, né? Nos bastidores ali, ele queria induzir Jesus, né? A obedecer a sua instrução, né? Mas Jesus virou para ele e disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás transporta Jesus para um alto monte, mostra para ele as riquezas dessa terra, o ouro, a prata, né, os diamantes, né, os prazeres deste mundo, mostra tudo, né, em uma visão para Jesus, e disse para ele: tudo isso eu te darei, porque me foi dado, e eu dou a quem eu quero, se tão somente prostrares aos meus pés. Então Jesus disse para ele: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Então nesta hora o inimigo foi derrotado, né? E ali a Bíblia fala, né, que os anjos vieram e serviram Jesus. Então logo depois que ele venceu a investida de Satanás, logo depois que ele venceu aquela tentação, é que veio, né, a provisão de Deus para a sua vida. Talvez você também tenha passado por muitas lutas, muitas tentações, né? E olha que o inimigo muitas das vezes oferece algo que parece que vai ser bom. Olha, ele ofereceu para Jesus os prazeres, as riquezas deste mundo, né? Para dar a Jesus, se tão somente Jesus se prostrasse aos pés de Satanás. Mas Jesus usou novamente a palavra e disse: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. E então ele saiu da presença de Jesus. Os anjos vieram e serviram Jesus. A sua vitória, né, está, a sua bênção, né, está depois que você vence o inimigo. Quando Davi venceu o gigante Golias, logo ele foi ali abençoado, né, recebendo ali as bênçãos que lhe era por direito. No livro de Lucas fala que Satanás, ele sai da presença de Jesus esperando um tempo oportuno para voltar. Então Satanás não desiste, e você também, nós não podemos desistir, porque Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus disse o seguinte: olha, neste mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como que você, nós vamos vencer as tentações, as investidas de Satanás, do diabo, né? Do inimigo que tenta contra as nossas vidas, contra a nossa família, nossa saúde, nossas almas. Tudo nós vamos vencer através da palavra de Deus, porque Jesus disse isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E olha que Jesus, ele foi para um jejum, né, ali, e foram 40 dias de jejum, né, e ali ele venceu o inimigo. Olha aí a necessidade de estar também jejuando, né, de entrar em jejum, porque o jejum, ele vai mortificar a carne e vai fortalecer o espírito do homem, vai fazer os ouvidos mais sensíveis à voz do Senhor. Então, eu não sei qual tipo de luta que você tem passado, mas eu digo para você, a sua vitória, a minha, a nossa vitória está em usar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Use aí a palavra do Senhor, persevera em obediência à palavra de Deus, e você vai usufruir das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Receba essa palavra no seu coração e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.